Olá, pessoal, tudo bom? Falando aqui da resolução Conselho Nacional da Educação, Conselho Pleno, número 2, de 20 de dezembro de 2019. Ela traz aqui as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e institui a Base Nacional para a Formação Inicial de Professores de Educação Básica, a chamada BNC Formação. Bem, a gente vai apresentar essa resolução para vocês e procurar responder quais os impactos dessa diretriz na formação inicial de professores. Bem, passar aqui para vocês a resolução. Ela é de 20 de dezembro de 2019, é a resolução BNC Formação, é a número 2. Então, é um documento instituído pelo MEC, claro, né, através do Conselho Nacional de Educação, em que, baseado na LDB, baseado nas resoluções anteriores, ele foca em estabelecer uma formação de professores, o objeto, em que esteja voltada para a BNCC. A BNCC é recente, vamos dizer assim, ela foi aprovada inicialmente em 2017 para a educação fundamental. 20 anos depois dos PCNs, que são de 1997. Então, 2017, a BNCC foi instaurada de forma geral no Brasil. Todos os livros didáticos estão sendo preparados para atender a BNCC e o professor precisa ser qualificado nessa área. Então, esse é o objeto dessa resolução e, entre outras questões, ela traz 3 dimensões fundamentais, que são conhecimento profissional, a prática profissional, engajamento profissional. São essas as 3 dimensões fundamentais que se interagem e se complementam na ação do professor. Então, a ideia da MCC é dessa DCN, chamando assim, é exatamente modificar, alterar os planos de formação de professores, os planos pedagógicos, para uma formação voltada para a BNCC. Então, uma formação voltada, uma nova política de formação docente. Aqui traz nesse item. Então, a gente tem aqui também, no capítulo 3, eu falava do capítulo 2, a organização curricular dos cursos superiores para a formação docente. Então, ele traz aqui compromissos, os princípios norteadores, que eu não vou comentar, estão todos bem estabelecidos aqui, em torno de um número bem grande aqui, 15 princípios ou mais. Bom, aí chegamos no capítulo 4, né, dos cursos de licenciatura. Ele reafirma a carga horária mínima de 3.200 horas, que foi determinada pela Resolução 2 de 2015, do mesmo Conselho, nessa Resolução 2 de 2015, que a maioria dos cursos superiores já está organizado dessa forma, atendendo essa carga horária mínima de 3.200 horas. Então, ele vai trazendo aqui a carga horária das licenciaturas, né? Em grupo 1, 800 horas para a base comum, 1.600 para a aprendizagem de conteúdos específicos, grupo 3, 800 para a prática pedagógica, entre eles aí entra 400 de estágio e 400 de práticas curriculares do grupo 1 e 2. Então, essa é o novo perfil do professor, seja ele de matemática, biologia, letras, tem que seguir essa nova resolução, que atende a BNCC, que busca a BNCC. Fechando aqui alguns capítulos, nós temos aqui uma discussão ampla nesse capítulo. A gente vai para o capítulo 5 da formação em segunda licenciatura. Então, você que tem uma licenciatura, quer fazer uma segunda, ele vai explicando aqui a parte dos conhecimentos pedagógicos, da carga horária da área de formação original, a carga horária na área o componente curricular, que vai ser adicionada aos dois grupos. Então, ele traz aí, inclusive, várias instituições particulares estão ofertando essas segundas licenciaturas, pelo dinamismo que tem as instituições particulares, elas ofertam e atingindo um público grande aí de profissionais. Aqueles que são graduados em áreas de bacharelado, por exemplo, ou não licenciados, eles podem fazer uma complementação pedagógica em torno de 760 horas, e aí apresenta os grupos, grupo 1, grupo 2, em relação à carga horária a se desenvolver.
lembrando que estamos sempre focados na BNCC, certo? O capítulo 7 da formação atividades pedagógicas e de gestão também aborda a formação em pedagogia, especialização. Então, fechando aqui com o processo avaliativo, interno e externo. O interno é sempre ligadas ao sistema de educação da avaliação da educação superior, já que estamos falando de educação superior, formação de professores, e a formação em geral envolve o ENAD, né, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Então, vai haver uma mudança no ENAD nesse sentido para atender essa resolução. Basicamente é isso. Aí tem disposições transitórias e finais, e aí a assinatura. Bom, a pergunta é: qual o impacto, né, dessa resolução? O impacto é que o professor vai estar mais qualificado para essa grande mudança que está tendo na educação brasileira com a implantação da BNCC. Os livros didáticos, o programa do livro didático já traz os livros com a BNCC. Aí você verifica como é que funciona a BNCC. Ela é padronizada em competências e as habilidades são identificadas através de códigos. Então, você tem hoje, por exemplo, quando você faz um plano de aula de um professor, ele tem que trazer as habilidades através de um código. Eu quero que o aluno desenvolva tal habilidade e indica o código. Esse código está reportado na BNCC, que é um documento importantíssimo para a formação de professores, porque é nele que se baseia atualmente a educação brasileira. O ensino fundamental, inclusive, já está todo atendendo a BNCC. E o ensino médio está finalizando todo o material didático e vai estar respeitando a BNCC. É uma mudança, vivemos uma mudança na educação. Os impactos são uma busca de atender a BNCC, que é um documento base. O que se espera? Que em alguns anos todos os cursos de licenciatura estejam seguindo esse documento, a BNCC, e a resolução 2 aqui apresentada. E, é claro, isso a gente espera que haja uma melhora nos processos de aprendizagens, uma maior motivação dos alunos, principalmente no ensino médio, que tem taxas de evasão altíssima. E é claro que o nosso IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação, tenha melhoras em termos, mais progresso em relação aos índices de educação. Então é isso, eu acredito que o impacto pode ser positivo, já que a educação também é dinâmica, ela evolui com o tempo. Então, a BNCC, fora as críticas, é um documento que é a base curricular nacional. Então, se espera que esse documento traga qualidade à educação, traga uma certa uniformidade, respeitando as características peculiares de cada região, mas traga uma qualidade à educação brasileira. Então, a gente fica torcendo para que os impactos sejam positivos. Não só torcendo, mas trabalhando enquanto professores, educadores, para que os impactos sejam positivos. Os cursos de licenciatura vão ter que ser submetidos a essas alterações nos seus planos nos seus projetos pedagógicos, né, chamado PPC. Eles vão passar por essas alterações e a gente espera que essas alterações sejam benéficas para a formação inicial do professor. É bom dizer isso, a formação inicial do professor é a graduação. Se ele faz uma especialização, mestrado, é uma formação continuada. É que sem contar os treinamentos e os cursos que as instituições de ensino oferecem. Até a próxima, pessoal. Os impactos são positivos. A gente acredita nisso. Até a próxima.